Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Pela liberdade de expressão sem manipulação, entre em ação, porque meu povo pediu. Eu pulo da trincheira e arremesso essa granada que explode verdades nesse terreno hostil. Na cara desse rap que se diz antissistema e agora sucumbiu e abandonou o posto. É parcial por interesse, eles atacam somente um lado. Eu ataco o seu e o oposto, e vou na contramão de toda essa manada que não vai arrumar nada. E ainda digo mais, se arrumar é porque teve a ajuda suprema do Alexandre, que comete atos imorais. Se não bastasse a ajuda do STF, agora tem um empurrãozinho do TSE, que protege quem levou nosso QSJ e agora decide o que é fake e o que não é. Eu não posso falar corrupto e nem ladrão, chamar de ex-presidiário se não tô perdido. Fiz esse som tipo triplex e aquele sítio. Se a federal for questionar, ele é do meu amigo. Brasil tá perdido. Dizer que somos livres para questionar é hipocrisia. Fiquem calados porque pode ser mutado, é uma fake news. Dizer que a democracia só vejo patifaria e alienação. Não tô fechado com político, exponho o fato. Faça análise e vote em quem você quiser. Depois segura os seus BO e pague por seus atos. Meu partido é o Brasil nessa disputa. Verás que um filho seu não foge à luta. A elite mentirosa nos insulta. Filhos da pátria vencerão, filhos da puta. A gente solta o assaltante e prende a vítima. A gente queima os fatos, mas nunca o filme. E damos a presidência para um bandido, permitindo que ele volte à cena do crime. O governo rouba os mais pobres e devolve 10% no Auxílio Brasil, num país que absolve os nobres. A verdade recebe o título de fake news. Eu não passo pano pra ninguém. Não vou dizer que um mero homem é a salvação. Não vou fazer como a elite daqueles globais que finge que seu candidato não é um ladrão. Eu sei que tá proibido dizer, mas ele nunca foi inocentado. Foi solto por um juiz amigo que não tem poder de apagar o passado. Um encobre o filho que fez rachadinha, o outro metrô em Caracas, não Minas Gerais. Genocida esqueceu de comprar a vacina, o outro construiu estádio ao invés de hospitais. Um agradece a natureza por ter feito o vírus, o outro grita por aí que não é coveiro. No coração dele sede de poder, não tem nenhuma compaixão do povo brasileiro. Maduro opera milagres com a fome, dando tudo aquilo que seu povo sonha, transformando nossa Roraima em Miami e o pet da Venezuela em picanha. Vossa Excelência, por favor, tenha dó de mim. Eu vou pedir que não me prenda por opinião, mas se for preso fingirei que sou corrupto. Só assim vou conseguir sua absolvição. Meu partido é o Brasil nessa disputa. Verás que um filho seu não foge à luta. A elite mentirosa nos insulta. Filhos da pátria vencerão, filhos da puta. O canal tava parado, eu resolvi fazer esse vídeo porque, além do Mensageiros da Profecia, os mensageiros terem sido fundamentais aí na ajuda para o meu canal ter tomado uma relevância, mesmo que pequena aí, na história do canal. Você que é inscrito antigo, você acompanhou. Eu gostaria de sempre que pudesse fortalecer eles também, mas não só isso. Eu achei extremamente necessário fazer uma reação, análise. Na verdade não vai ser nenhuma análise musical, né? Eu não vou falar de técnica, apesar de, tipo, sem palavras, mano. O Ricardo e o Felipe são ótimos, não tenho o que falar, pra mim eles são um dos melhores rappers nacionais, sem dúvidas. Mas acho que o momento que a gente tá vivendo precisava dessa música e precisava disso que eu vou falar agora. Direita Volver 2, né? Quem acompanhou todo o movimento aí de 2018, tudo que aconteceu naquela época, sabe como Direita Volver foi um pé na porta do rap nacional. E ele foi um porta-voz daqueles que estavam fora da hegemonia do rap, fora da panelinha do rap, fora do discursinho autoritário do rap. Veio com uma proposta nova, mostrando outro tipo de pensamento, né? E essa música aqui, Direita Volver 2, cara, eu acho que deveria ser o Santa Ignorância 2, né? Pra quem não sabe, o Mensageiros da Profecia fez a música Santa Ignorância,
Nessa música ele criticou os dois lados, assim como ele fez isso aqui. Isso é a primeira impressão que eu tive, mas depois eu pensei, não, cara, realmente, é o direito a Volver 2, porque isso é ser direita, criticar os dois lados, isso é ser conservador, você ter ceticismo político, cobrar os políticos, apontar de forma honesta o erro dos dois e não ficar idolatrando, não ficar babando ovo, como a gente viu o movimento conservador se tornar, como a gente viu o movimento conservador e patriota fazer, que ao invés de cobrar o presidente da República que colocaram lá para solucionar um problema do passado, esse mesmo presidente faz basicamente as mesmas coisas do passado e é aplaudido por esses ditos conservadores aí, que ao invés de cobrar o político e tratar o político como quem serve, não como quem é servido, faz totalmente ao contrário e da bajulação, viram vassalos desse tipo de coisa. Então, essa música é o Direito a Volver 2. Acho que é melhor do que se fosse o Santa Ignorância 2, porque mostra que ser de direita não é passar pano pro político que você votou. Não é ter um político favorito, um político de estimação, certo? Eu comecei aqui ouvindo o som e logo no começo, na parte do Felipe, eu achei... Ele disse que ia começar batendo dos dois lados, ao contrário do rap antissistema, que tipo, sim, né? Ele começou falando ali do rap que se vendeu, isso é claro, né? Antes o rap tinha um discurso velado, né? Eu não sou PT, mas a gente sabia que no fundo era. Agora esse mistério, essa forma de esconder foi por água abaixo, né? Todos os rappers aí, a grande maioria dos rappers influentes, Mano Brown, Djonga, Xamã e diversos outros, declararam publicamente, fizeram questão de colocar 13 e tirar foto do lado do Lula. Fala, se você pudesse voltar no tempo, lá no rap anos 90, e falasse para os rappers, para os ouvintes de rap daquela época, que em 2022 o rap ia estar apoiando político, ia defender um político que foi preso, defender um político que foi pego em caso de corrupção, será que eles acreditariam? Essa é a realidade do rap hoje. O rap se diz antissistema, como o próprio Felipe disse na música, mas na verdade o rap é a própria engrenagem do sistema, né? O sistema é hegemônico, a esquerda utiliza o do rap para conseguir os seus propósitos, que é fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, principalmente as mais jovens que ouvem estilo musical, e se utilizam dessas pautas que para eles são importantes, como minorias, como ajudar a favela, LGBT e coisas do tipo, mas na verdade eles só são massa de manobra, porque sinceramente, rap, nesses todos os anos de PT, tu viu realmente alguma diferença na sua vida? Os raps das décadas passadas aqui no Brasil sempre protestaram contra a fome, contra a corrupção, contra o estado de miséria que o Brasil se encontrava, e de repente o discurso de vocês muda, dizendo que o Brasil era melhor com o PT? Bom, eu nem perco mais tempo falando sobre isso, eu não... acho que é dar murro e ponta de faca, né? Vocês acompanharam aqui a minha trajetória no canal, tanto react de rap famoso que eu fiz batendo desse pessoal aí, apontando as incoerências, mas você acha que esse povo se preocupa com coerência? Eles jogam no lixo a própria coerência para defender o seu ponto de vista e fazer disso um time de futebol, porque é isso que a política virou, um time de futebol. E o rap está do lado da esquerda. Bom, isso não é novidade, eu gostaria de falar mais aqui, dedicar mais tempo à outra parte. Eu pensei que o Felipe ia falar mais sobre o Bolsonaro, sobre o governo do Bolsonaro, não falou tanto, deixou a desejar, falou as coisas necessárias que a gente já está cansado de ouvir, né? Mas que são importantes, claro, mas eu esperei um pouco mais da parte dele e eu achei que a música inteira ia ser assim até a parte do Ricardo. Ricardo, meus parabéns, a sua parte foi excelente, eu acho que tinha muito mais coisa para falar do governo Bolsonaro, certo? Mas eu acho que você conseguiu deixar claro isso daí, do que a direita, a pseudo-direita, esses conservadores e ditos conservadores se tornaram. Lá em 2018, esses mesmos agora que são bolsonaristas, que não são direita, não são conservadores coisa nenhuma, diziam que não era para ter um político de estimação, que iria cobrar o político que eles colocassem lá, que eles não iam admitir mais corrupção, que não iam admitir mais a velha política, que não iam admitir mais fortalecimento do sistema e coisas desse tipo. E o que a gente vê agora em 2022, véspera das eleições, eu vou tentar postar esse vídeo aqui no sábado à noite mesmo, o que a gente vê, o cenário é completamente bolsonaristas e petistas, só que de lados opostos. Um de vermelho, o outro de verde e amarelo.
né? Porque o que importa não é o bem do Brasil, não é a coerência, não é o ceticismo político, que é o fundamento do conservadorismo, mas o que importa é você querer estar certo, né? E você ter um político de estimação que representa todo o seu lifestyle e essa nova identidade que você conseguiu, né? Principalmente você mais velho aí, né? Por isso que eu até entendo os velhos passarem pano pro Bolsonaro e idolatrarem o cara, porque é como se fosse uma figura, igual os jovens têm uma figura, uma banda. O Restart, vocês lembram do Restart? Mudou toda a forma de falar dos jovens, mudaram as roupas, criaram um fã-clube, você não podia falar mal do Restart que você era linchado por essas pessoas raivosas. Os velhos conseguiram um Restart para eles não querem abandonar isso, porque ele é um presidente diferente, ele fala de Deus, pátria e família. Mesmo esse próprio presidente debochando da morte de tantas pessoas que morreram na pandemia, fazendo uma guerra contra um inimigo político que envolve a compra de vacinas que salvaria vidas. E tudo bem você ser cético quanto à eficácia da vacina, a obrigatoriedade, tudo bem, mas seja sincero, você nunca teve essa postura tempos atrás, antes do evento Bolsonaro. Você só teve isso porque o Bolsonaro propagou isso e você adere ao pensamento dele de forma quase que divina, né? Você abaixa a cabeça para tudo que ele fala, você tem que concordar com o que ele concorda, né? Vídeos bolsonaristas que estão na mídia, né? De repente eles têm opinião A antes do presidente se posicionar e o presidente se posiciona e de repente você tem a opinião B. É assim que funciona, né? A sua opinião é baseada no que a base bolsonarista, no que o pensamento bolsonarista vai querer dessa vez, e assim você segue. Não só isso, não vou falar só da parte falha humana do Bolsonaro. Falou da rachadinha do filho, mas aí isso ainda é brecha para você terceirizar a culpa e falar, não, é o Flávio Bolsonaro, o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Eu acho que poderia colocar coisas mais palpáveis que o Bolsonaro fez, que o PT fez exatamente, e que foi motivo da gente querer colocar o Bolsonaro no poder lá, e ele fez a mesma coisa e vocês aplaudiram, vocês relativizaram, disseram que sem isso ele não poderia governar, como, por exemplo, sancionar um fundão eleitoral de 5 bilhões. E você pode me falar agora aí que ele vetou e que o Congresso derrubou o veto, mas na verdade ele instruiu a própria base dele do Congresso para derrubar esse veto. E outra coisa, se ele e a família dele, os bolsonaristas, os conservadores, fossem tão contra isso aí mesmo, e isso foi culpa do Congresso, por que todos os deputados bolsonaristas se utilizaram do fundão eleitoral? Porque nenhum desses deputados que diziam que iam abrir mão dos privilégios políticos em prol de uma nova economia, de uma reforma trabalhista, de um sistema econômico liberal, porque nenhum deles abriram mão dos seus privilégios? Mas usam verba de gabinete, usam o seu dinheiro para fazer guerra contra político, gabinete do ódio, e esse lance que eu queria falar também, a liberdade de expressão. É realmente uma verdade ali que o STF é autoritário, que o TSE é autoritário e que está rolando censura, mas deixa eu falar, não existe essa luta de censuradores do mal contra o Bolsonaro que é a favor da liberdade de expressão. Não, entendam, o Bolsonaro não é a favor da liberdade de expressão. Tanto que bolsonaristas acionaram o Ministério Público para censurar o Danilo Gentili. Depois que o Danilo Gentili começou a fazer críticas ao governo, ligavam lá no SBT pedindo a cabeça dele, né? O próprio Bolsonaro, né? A campanha do Bolsonaro já acionou o TSE para também censurar, o que vocês chamam de censura, né? Tirar uma informação, tirar uma propaganda, tirar um vídeo do ar baseado numa suposta fake news, não é isso que vocês chamam de censura? O Bolsonaro fez para tirar uma suposta fake news, uma coisa que falaria uma inverdade sobre a imagem dele, na campanha do Janones, por exemplo, que também é outro ser repugnante, e a cabeça dessas pessoas agora funciona assim, né, de forma dicotômica, de forma extrema. Se você não é Bolsonaro, você é Lula. Isso não soa com alguém do passado que fazia isso? Que se você não votasse no Lula, você era um bolsominion? Ou que se você não votasse no Lula, você era o quê? Fascista. O que a gente vê aqui desse lado hoje? Se você não vota no Bolsonaro, você é o quê? Você é comunista. A esquerda era um movimento coletivo, organizado, doutrinado, que era treinado para fazer linchamento virtual e assassinar a reputação daqueles que não concordavam com eles. O que a gente vê hoje? Das pessoas de direita que ousaram criticar, olha que crime, ousaram criticar o presidente e cobrar dele aquilo que ele prometeu e não cumpriu. O que aconteceu com essas pessoas? Foram taxados de traidores, nova esquerda, comunistas. E você quer me dizer realmente que existe diferença entre a esquerda e os bolsonaristas? É a mesma coisa. Os mesmos casos de violência. Você, antes de ligar o celular na cara de um petista na rua, questionando ele sobre coisas óbvias, tentando colocar uma lógica, explica pra mim o que é isso. E ele não conseguia, porque ele não sabia o que ele estava fazendo lá, ele te agredia e te xingava. O que acontece nas ruas hoje? Coloca o celular na cara do bolsonarista e só pergunta pra ele se rachador tem que ir pra cadeia.
Pergunta para ele o que ele acha de sancionar um fundão eleitoral de 5 bilhões. Pergunta para ele o que ele acha de colocar ministro no STF que é petista. Pergunta para um bolsonarista o que ele acha de você se aliar a deputados, a ministros, a políticos corruptos e condenados, mensaleiros, que foram presos. O que tu acha? Votar mais de 350 vezes ao lado de petista? Com certeza ele vai falar que é um absurdo. Até você falar, o Bolsonaro fez isso. Opa, aí vamos analisar o contexto, não é mesmo? Não é isso que a própria esquerda falava? O que você acha do Lula ter falado que Pelotas é exportador de... É um absurdo? Homofobia? Foi o Lula que fez. Ah, pera aí, vamos ver o contexto. O que você acha do Bolsonaro ter colocado o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, cujo próprio Lula disse que não tiraria ele de lá? Uma indicação para o Supremo Tribunal Federal, que é o Cássio Nunes, que foi o responsável por soltar o Lula. Você sabe disso, né? Você que... Talvez você bolsonarista que está aplaudindo a parte dos mensageiros que eles falam que o Lula é elegível, que isso é um absurdo, que ele está concorrendo à presidência da República, como a própria frase diz, se eu não me engano, um criminoso que volta à cena do crime, né? Essa metáfora. Esse voto foi a favor da soltura do Lula e ele foi feito, realizado, efetivado pelo Cássio Nunes, que foi o Bolsonaro que colocou ele lá. Ah, mas o Bolsonaro não sabia. Pesquise, o próprio Bolsonaro disse, se tiver que soltar o Lula, que solte. O Bolsonaro disse, se tiver que soltar o Lula, que solte. O que mais o Bolsonaro prometeu? Reforma tributária, privatizações e acabar com a mamata. Veja quanto que ele injetou na Jovem Pan, na própria Globo, na TV Lula. Se eu voltasse no tempo agora e dissesse pra você aí, bolsonarista, que agora fica lambendo o saco do Bolsonaro, que ele ia fazer todas essas coisas, você acreditaria? Não, porque você elegeu ele sob essas condições, que ele faria, na verdade, totalmente diferente de tudo isso. Era o motivo pelo qual vocês queriam colocar ele lá. E ele fez a mesma coisa. Autoritarismo do STF é ruim, TSE, né? Esses caras de toga que ficam ditando o que é verdade e o que não é. São os donos do Brasil, não é? Não é uma coisa horrível? Pois é, a única forma de combater esse tipo de coisa era a CPI da Lava Toga. Vocês lembram o que os bolsonaristas fizeram com a CPI da Lava Toga? Melaram. Principalmente, primeiramente vindo de cima para baixo, como funciona o bolsonarismo, né? Aqui manda, aqui você obedece, a opinião surge daqui, depois você acata, né? O próprio Flávio Bolsonaro disse que não era viável ter uma CPI da Lava Toga. A quem interessa uma briga entre as instituições? Eu não quero que o país entre nesse caos de confrontar esses seres de toga aí que mandam na gente. E agora vocês estão reclamando de censura? Agora vocês estão reclamando de censura? Não se trata de uma luta do bem contra o mal. Vocês estão julgando o que o político fala, não o que ele faz. O Lula, ele fala que ele é a favor dos pobres. Ele é a favor dos pobres? Não. E o Bolsonaro, quando fala que é Deus, pátria, família, liberdade, tu realmente vai acreditar e não vai avaliar tudo que ele fez, que vai contra isso? Um cara que utiliza o nome de Deus em vão. Um cara que se diz contra o aborto e já declarou abertamente que no nascimento do filho dele mais novo, Renan Bolsonaro, se a mulher dele quisesse abortar, ela que abortasse. Palavras do Bolsonaro. Se eu errar, o PT volta. O PT voltou. Tu tem coragem de colocar o dedo na cara do Bolsonaro e falar isso? Não. Esse é o conceito de idolatria. E agora é a narrativa do bem contra o mal. Nunca foi tão fácil escolher. É esse o nosso cenário. Por isso essa música é importante. Fiquei realmente feliz disso ter acontecido. Mas para bolsonaristas convictos que têm seu bandido de estimação, nada do que você fale, nenhum fato que você apresente é suficiente. Sempre vai ter uma justificativa. Sempre vai ter uma boa desculpa para as atrocidades que ele está acontecendo, para as atrocidades que ele fez, as atrocidades que aconteceram. E deixa eu te falar, eu acho que o Bolsonaro vai ganhar amanhã. Não porque ele é mais competente, mas o Lula não tem credibilidade nenhuma. Para o cara perder um debate contra o Bolsonaro, ele tem que ser muito ruim e incompetente. Mas é porque o brasileiro criou um ídolo, um bezerro de ouro, que é o Bolsonaro. Não só isso, mas o próprio orçamento secreto do Bolsonaro, sigilo de 100 anos, pessoas envolvidas com o governo dele que foram encontradas com dinheiro no ânus, imóveis comprados com dinheiro vivo.
O Queiroz, que assumiu que fez rachadinha e fazendo campanha para o Bolsonaro. André Mendonça. Todas essas pessoas que cercavam o Lula. O que você acha que há de diferente? Tudo isso apontava a corrupção do Lula, comprovava. E você acha que o Bolsonaro é um cara honesto? Sorte suas, bolsonaristas, que ele vai ganhar a eleição. E ele vai ficar mais um tempo mascarando todos os crimes dele. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se porventura o Lula ganhar, ou de alguma forma o Bolsonaro sair do poder, ele vai pra cadeia. Vai perder a blindagem dele, que engaveta todos os crimes que há contra ele. O Procurador-Geral da República que ele colocou lá foi justamente para sentar em cima dos processos dele. E nesse momento, tu vai ser igual os petistas de novo? Vai pra cadeia e gritar Bolsonaro livre? Que ele foi preso injustamente? Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Não aguento mais, mano, os olhos sangram. Olham o sol com a peneira tampam. Miram na bola, o dedão arrancam. Sério, véi, essa trocação não é franca. Um fala que um encheu várias panças, outro fala que o outro fez uma mudança. Na verdade é tudo sobre vingança, enquanto o nosso povo morre na lama. Quem é sensato nessa história chora. Quem paga o pato é nós que tamo na chama. Dorme com um ídolo do lado da cama. Nós não tá errado por querer Copa e Brahma. Não que isso seja um subterfúgio, na verdade é meramente um refúgio. Abre minhas redes e dá refúgio. Eles estão achando que vão encher o bucho. Inquietação, ódio acumulado por quem tá na ação. Pra ambos digo, por quem encara isso como uma estranha e inusitada situação. Eu disse que 1 do 1 de 2019 eu seria oposição. Contrário dos outros que diziam não, mas fizeram um político de estimação. Quem deve lealdade, o político ou o eleitor?